Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, setembro, 1860. 9, segunda parte. História do maravilhoso e do sobrenatural, por Louis Figuier, cientista e escritor francês, de 1819 a 1894. Primeiro artigo. Dá-se com a palavra maravilhoso o mesmo que se dá com a palavra alma. Há um sentido elástico que se presta a interpretações diversas. Eis porque julgamos útil esclarecer alguns princípios gerais no artigo precedente, antes de abordar o exame da história dada pelo Sr. Figuier. Quando essa obra apareceu, os adversários do Espiritismo bateram palmas, dizendo que, sem dúvida, nós iríamos dar mal. E, em seu caridoso pensamento, já nos viam mortos sem apelação. Triste efeito da cegueira apaixonada e refletida, porquanto, se eles se dessem ao trabalho de observar o que querem demolir, veriam que o Espiritismo seria um dia, mais cedo do que pensam, a salvaguarda da sociedade. E talvez eles próprios lhe davam a salvação. Não dizemos no outro mundo, com o qual pouco se preocupam, mas nesse mesmo. Não é levianamente que dizemos tais palavras. Ainda não chegou o momento de desenvolvê-las, embora muitos já nos compreendam. Voltando ao Sr. Figuier, nós mesmos tínhamos pensado ver nele um adversário realmente sério, trazendo argumentos peremptórios que valessem a pena ser refutados com seriedade. Sua obra compreende 4 volumes, os 2 primeiros com uma exposição de princípios, um prefácio e uma introdução, depois uma relação de fatos perfeitamente conhecidos e que devem ser lidos com interesse, tendo em vista as pesquisas eruditas que mereceram da parte do autor. Acreditamos ser o relato mais completo já publicado sobre o assunto. Assim, o primeiro volume é quase inteiramente consagrado à história de Urbain Grandier e das religiosas de Loudun. Vem a seguir as convulsionárias de Saint-Médard, a história dos profetas protestantes, a varinha mágica, o magnetismo animal. O 4º volume, que acaba de ser publicado, trata especialmente das mesas girantes e dos espíritos batedores. Mais tarde, voltaremos a este último volume, limitando-nos agora a uma apreciação sumária do conjunto. A parte crítica das histórias que constituem os 2 primeiros volumes consiste em provar por testemunhos autênticos que a intriga, as paixões humanas e o charlatanismo tiveram grande papel, que certos fatos trazem a marca evidente da astúcia, o que ninguém contesta. Ninguém jamais garantiu a integridade de todos esses fatos, menos do que quaisquer outros. Os espíritas, que devem ser gratos ao Sr. Figuier por ter reunido provas que evitarão numerosas compilações. Eles têm interesse em que a fraude seja desmascarada e todos os que a descobrirem nos fatos erroneamente qualificados de fenômenos espíritas lhe prestarão serviço. Ora, para prestar semelhante serviço, nada melhor que os inimigos. Vê-se, pois, que tais inimigos servem para alguma coisa. Apenas o desejo da crítica, às vezes, os arrasta muito longe, e no ardor de descobrir o mal, muitas vezes, o veem onde ele não está, por não terem examinado com bastante atenção e imparcialidade o que é ainda mais raro. O verdadeiro crítico deve lutar contra as ideias preconcebidas e despojar-se de qualquer preconceito, pois do contrário julgará do seu ponto de vista
que talvez nem sempre seja justo. Tomemos um exemplo. Suponhamos a história política de acontecimentos contemporâneos, escrita com a maior imparcialidade, isto é, com inteira verdade, e imaginemos esta história comentada por dois críticos de opiniões contrárias. Porque todos os fatos são exatos, forçosamente haverão de contrariar a opinião de um deles. Daí os julgamentos contraditórios. Um que levará a obra às nuvens e o outro defendendo que seja lançada ao fogo. No entanto, a obra só conterá a verdade. Se assim ocorre com os fatos patentes, como os da história, com mais forte razão quando se trata da aparição de doutrinas filosóficas. Ora, o Espiritismo é uma doutrina filosófica, e os que só o veem no fato das mesas girantes, ou que o julgam pelos contos absurdos e pelos abusos que dele se podem fazer, que o confundem com os meios de adivinhação, provam que não o conhecem. Estaria o Sr. Figuier nas condições requeridas para julgar com imparcialidade? É o que vamos examinar. Assim começa o Sr. Figuier o seu prefácio. Em 1854, quando as mesas girantes e falantes, importadas da América, fizeram sua aparição na França, produziram uma impressão que ninguém esqueceu. Muitos espíritos sábios e prudentes ficaram alarmados com esse transbordamento imprevisto da paixão pelo maravilhoso. Não podiam compreender semelhante alucinação. Em pleno século XIX, com uma filosofia avançada e em meio a esse magnífico movimento científico que hoje dirige tudo para o positivo e o útil. Seu julgamento está decretado. A crença nas mesas girantes é uma alucinação. Como o Sr. Figuier é um homem positivo, deve-se pensar que antes de publicar seu livro, viu tudo estudou, aprofundou tudo. Numa palavra, que fala com conhecimento de causa. Se assim não fosse, cairia no erro dos senhores Schiff e Jobert de Lamballe, com a sua teoria do músculo estalante, ver a revista do mês de junho de 1859. Entretanto, sabemos que há um mês apenas ele assistiu a uma sessão na qual provou que ignorava os mais elementares princípios do Espiritismo. Considerar-se-á suficientemente esclarecido porque assistiu a uma sessão? Por certo, não duvidamos da sua perspicácia, mas, por maior seja ela, não podemos admitir que ele possa conhecer e, sobretudo, compreender o Espiritismo numa sessão, como não aprendeu a física numa única lição. Se o Sr. Figuier pudesse fazê-lo, tomaríamos o fato como um dos mais maravilhosos. Quando ele tiver estudado o Espiritismo com o mesmo cuidado que se dispensa ao estudo de uma ciência, quando lhe tiver consagrado um tempo moral necessário, quando tiver assistido a milhares de experiências, quando se tiver dado conta de todos os fatos, sem exceção, quando tiver comparado todas as teorias, só então poderá expender uma crítica judiciosa. Até lá, o seu julgamento é uma opinião pessoal, cujo peso, pró ou contra, não terá nenhum valor. Tomemos a coisa sob outro ponto de vista. Dissemos que o Espiritismo repousa inteiramente na existência, em nós, de um princípio imaterial, ou, em outras palavras, na existência da alma. Quem não admite um espírito em si, não pode admiti-lo fora de si. Consequentemente, não admitindo a causa, não pode admitir o efeito. Gostaríamos, pois, de saber se o Sr. Figuier colocaria no frontispício de seu livro a seguinte profissão de fé. Primeiro, creio num Deus, autor de todas as coisas, todo-poderoso, soberanamente justo e bom e infinito em suas perfeições. Segundo, creio
na providência de Deus. Terceiro, creio na existência da alma sobrevivente ao corpo e em sua individualidade após a morte, não como uma probabilidade, mas como uma coisa necessária e consequente dos atributos da divindade. Quarto, admitindo a alma e a sua sobrevivência, creio que não seria nem conforme a justiça, nem conforme a bondade de Deus, que o bem e o mal fossem tratados em pé de igualdade após a morte, considerando-se que durante a vida muito raramente recebem a recompensa ou castigo que merecem. Quinto, se a alma do mal e a do bom não são tratadas do mesmo modo, algumas são felizes, outras infelizes, isto é, são recompensadas ou punidas segundo suas obras. Se o Senhor Figuier fizesse tal profissão de fé, nós lhe diríamos: esta profissão é a de todos os espíritas, porquanto sem isso o espiritismo não teria nenhuma razão de ser. Somente aquilo que credes teoricamente, o espiritismo demonstra pelos fatos, porque todos os fatos espíritas são consequência destes princípios. Não sendo os espíritos que povoam o espaço mais do que as almas dos que viveram na Terra ou em outros mundos, desde que se admita a alma, sua sobrevivência e sua individualidade. Por isso mesmo, deve-se admitir os espíritos. Sendo reconhecida a base, toda a questão se resume em saber se esses espíritos ou essas almas podem comunicar-se com os vivos, se têm ação sobre a matéria, se influem no mundo físico e no mundo moral, ou então se são votados a uma perpétua inutilidade, ou a não se ocuparem senão de si mesmos, o que é pouco provável, desde que se admita a providência de Deus e se considere a admirável harmonia que impera no universo, onde os menores seres desempenham seu papel. Se a resposta do Sr. Figuier fosse negativa, ou por polidez fosse ambígua, nós lhe diríamos: para nos servir da expressão de certas pessoas e a fim de não chocar muito bruscamente respeitáveis preconceitos, o seguinte: não sois juiz mais competente em matéria de espiritismo do que o muçulmano em assuntos da religião católica. Vosso julgamento não seria imparcial e em vão negaríeis albergar ideias preconcebidas, porquanto tais ideias, em vossa própria opinião, dizem respeito ao princípio fundamental que rejeitais a priori, antes de conhecer o assunto. Se algum dia uma equipe de cientistas nomeasse um relator para examinar a questão do espiritismo, e esse relator não fosse francamente espiritualista, seria o mesmo que um concílio escolher Voltaire para tratar de uma questão dogmática. Admiramo-nos de que os cientistas não tenham dado sua opinião, mas nós esquecemos de que sua missão, é bom frisar, é o estudo das leis da matéria e não dos atributos da alma, e menos ainda o de decidir se a alma existe. Sobre tais assuntos, eles podem ter opiniões individuais, como podem ter sobre a religião, mas, como entidade científica, jamais terão que se pronunciar. Não sabemos o que o Sr. Figuier responderia às perguntas formuladas na profissão de fé acima, mas o seu livro deixa pressenti-lo. Com efeito, o segundo parágrafo de seu prefácio é assim concebido: um conhecimento exato da história do passado teria prevenido ou, pelo menos, diminuído muito tal espanto. De fato, seria grande erro imaginar-se que as ideias em nossos dias deram origem à crença nas mesas falantes e nos espíritos batedores são de origem moderna. Esse amor do maravilhoso não é particular à nossa época. Está em todos os tempos e países, por se ligar
a própria natureza do espírito humano. Por uma instintiva e injustificada desconfiança em suas próprias forças, o homem é levado a colocar acima de si forças invisíveis que se exercem numa esfera inacessível. Esta disposição inata existiu em todos os períodos da história da humanidade, revestindo aspectos diferentes conforme o tempo, os lugares e os costumes, originando manifestações variáveis na forma, porém tendo, no fundo, um princípio idêntico. Dizer que é por uma instintiva e injustificada desconfiança em suas próprias forças que o homem é levado a colocar acima de si forças invisíveis, que se exercem numa esfera inacessível, é reconhecer que o homem é tudo, que pode tudo e que acima dele nada há. Salvo engano, isso não é apenas materialismo, mas ateísmo. Aliás, essas ideias ressaltam de uma porção de outras passagens de seu prefácio e de sua introdução, para as quais chamamos toda a atenção de nossos leitores e estamos convencidos de que estes as julgarão como nós. Dir-se-á que tais palavras não se aplicam à divindade, mas aos espíritos? Então responderemos que ele não conhece a primeira palavra do Espiritismo, pois negar os espíritos é negar a alma, desde que espíritos e alma são a única e mesma coisa, que os espíritos não exercem sua força numa esfera inacessível, visto estarem ao nosso lado, e nos tocar e agir sobre a matéria inerte, à semelhança de todos os fluidos imponderáveis e invisíveis, que, não obstante, são os mais poderosos motores e os mais ativos agentes da natureza. Só Deus exerce o seu poder numa esfera inacessível aos homens. Negar este poder é, pois, negar a Deus. Dir-se-á, enfim, que estes efeitos que atribuímos aos espíritos talvez sejam devidos a alguns desses fluidos? É possível, mas então lhe perguntaremos: como fluidos ininteligentes podem produzir efeitos inteligentes? O Sr. Figuier constata um fato capital ao dizer que esse amor do maravilhoso não é particular à nossa época, está em todos os tempos e países por se ligar à própria natureza do espírito humano. Aquilo a que chama amor do maravilhoso é muito simplesmente a crença instintiva, inata, como diz, na existência da alma e sua sobrevivência ao corpo. Crença que revestiu formas diversas, segundo os tempos e os lugares, mas sendo, no fundo, um princípio idêntico. Esse sentimento inato universal no homem, Deus lhe teria inspirado para se divertir à sua custa? Para lhe dar aspirações impossíveis de realizar? Crer que assim possa ser é negar a bondade de Deus, mais ainda, é negar o próprio Deus. Querem outras provas do que antecipamos? Vejamos ainda algumas passagens do seu prefácio. Na Idade Média, quando uma religião nova transforma a Europa, o maravilhoso se instala nessa mesma religião. Acredita-se nas possessões diabólicas, nos feiticeiros e nos magos. Durante vários séculos, essa crença é sancionada por uma guerra sem quartel e sem misericórdia, feita aos infelizes acusados de comércio secreto com os demônios ou com os magos, seus prepostos. Pelo fim do século XVII, na aurora de uma filosofia tolerante e esclarecida, o diabo envelheceu e a acusação de magia começa a ser um argumento gasto, mas nem por isso o maravilhoso perde os seus direitos. Os milagres florescem à vontade nas igrejas das diversas comunhões cristãs. Acredita-se
Ao mesmo tempo, na varinha mágica, ou se decifram os movimentos de uma forquilha para pesquisar os objetos do mundo físico e obter esclarecimento sobre as coisas do mundo moral. Nas diversas ciências, continua-se a admitir a intervenção de influências sobrenaturais, precedente introduzidas por Paracelso. Nota: 1493 a 1541. Médico, alquimista e filósofo suíço. Afirmou a necessidade de indagar sobre as forças mágicas que regem o mundo exterior. Segundo ele, ideias para atuar sobre o organismo e controlar as doenças. Elaborou uma doutrina que estabelecia uma correspondência entre o mundo exterior, macrocosmo, e as diferentes partes do organismo humano, microcosmo. No século XVIII, século de Voltaire e da enciclopédia, enquanto sobre as matérias filosóficas todos os olhos se abriam às luzes do bom senso e da razão, não obstante a voga da filosofia cartesiana. Só o maravilhoso resistia à queda de tantas crenças até então veneradas. Os milagres ainda se multiplicavam. Se a filosofia de Voltaire, que abriu os olhos à luz do bom senso e da razão, e minou tantas superstições, não pôde extirpar a ideia inata de um poder oculto, não seria porque tal ideia é inatacável? A filosofia do século XVIII flagelou os abusos, mas deteve contra a base. Se essa ideia triunfou sobre os golpes desferidos pelo apóstolo da incredulidade, o Sr. Figuier espera ser mais feliz? Permitimos-nos duvidar. O Sr. Figuier faz uma confusão singular das crenças religiosas, dos milagres e da varinha mágica. Para ele, tudo isso sai da mesma fonte, a superstição, a crença no maravilhoso. Não tentaremos aqui defender essa pequena forquilha, que teria a singular propriedade de servir à pesquisa do mundo físico, em virtude de não nos havermos aprofundado na questão. Por uma questão de princípios, só elogiamos ou criticamos o que conhecemos. Mas, se quiséssemos argumentar por analogia, perguntaríamos se a pequena agulha de aço com a qual o navegante acha sua rota não tem uma virtude muito mais admirável do que a pequena forquilha? Não direis vós, porquanto conhecemos a causa que a faz agir, e esta causa é inteiramente física. De acordo, mas quem diz que a causa que age sobre a forquilha não seja inteiramente física? Antes que conhecesse a teoria da bússola, que teríeis pensado se tivesseis vivido naquela época, quando os marinheiros não tinham como guia senão as estrelas, que muitas vezes lhe faltavam? Que teríeis pensado, dizemos nós, de um homem que tivesse vindo dizer: tenho aqui numa caixinha, não maior que a de bombons, uma pequenina agulha, com a qual os maiores navios podem navegar com segurança, que indica a rota com qualquer tempo, com a precisão de um relógio? Ainda uma vez, não combatemos a varinha mágica, e menos ainda o charlatanismo que dela se apoderou. Apenas perguntamos: o que haveria de mais sobrenatural se um pequeno pedaço de madeira, em dadas circunstâncias, fosse agitado por um eflúvio terrestre invisível, como a agulha imantada o é pela corrente magnética que também não se vê? Será que essa agulha também não serve para pesquisar as coisas do mundo físico? Não será ela influenciada pela presença de uma mina de ferro subterrânea? O maravilhoso é a ideia fixa do Sr. Figuier. E o seu pesadelo? Ele o vê por toda parte, onde haja algo que não compreende. Mas apenas ele, sábio, poderá dizer como germina e se reproduz o menor grão?
Qual a força que faz a flor voltar-se para a luz? Quem na terra atrai as raízes para um terreno propício, mesmo por meio dos mais rudes obstáculos? Estranha aberração do espírito humano que pensa tudo saber e nada sabe, que despreza maravilhas incontáveis e nega um poder sobre-humano. Baseada na existência de Deus, este poder sobre-humano que se exerce numa esfera inacessível sobre a alma que sobrevive ao corpo, conservando a sua individualidade e, consequentemente, sua ação, a religião tem por princípio aquilo que o Senhor Figuier chama de maravilhoso. Se ele se tivesse limitado a dizer que entre os fatos qualificados de maravilhoso, uns são ridículos e absurdos, aos quais a razão faz justiça, nós o aplaudiríamos com todas as nossas forças, mas não poderíamos concordar com a sua opinião quando confunde na mesma reprovação o princípio e o abuso do princípio, quando nega a existência de qualquer poder acima da humanidade. Aliás, essa conclusão é formulada de maneira inequívoca na passagem seguinte. Dessas discussões, cremos que resultará para o leitor a perfeita convicção de não existência de agentes sobrenaturais e a certeza de que todos os prodígios que em diversas épocas têm excitado a surpresa ou a admiração dos homens se explicam apenas pelo conhecimento de nossa organização fisiológica. A negação do maravilhoso, eis a conclusão a tirar deste livro, que poderia chamar-se O Maravilhoso Explicado. E se alcançarmos o objetivo a que nos propusemos atingir, teremos a convicção de ter prestado um verdadeiro serviço ao bem de todos. Dar a conhecer os abusos, desmascarar a fraude e a hipocrisia, onde quer que se encontre, é sem dúvida prestar um grande serviço. Mas julgamos que é fazer grande mal à sociedade, assim como aos indivíduos, atacar o princípio em virtude de terem dele abusado. É querer cortar a boa árvore porque deu um fruto estragado. Bem compreendido, o Espiritismo, dando a conhecer a causa de certos fenômenos, mostra o que é possível e o que não o é. Por isso mesmo, tende a destruir as ideias realmente supersticiosas, mas, ao mesmo tempo, demonstrando o princípio, dá um objetivo ao bem, fortalece as crenças fundamentais que a incredulidade ataca com violência a pretexto do abuso. Combate a chaga do materialismo, que é a negação do dever, da moral e de toda a esperança. E é por isso que dizemos que um dia ele será a salvaguarda da sociedade. Aliás, estamos longe de nos lamentar pela obra do Senhor Figuier. Sobre os adeptos da doutrina, ela não poderá ter nenhuma influência, pois eles reconhecerão imediatamente os pontos vulneráveis. Sobre os outros, terá o efeito de todas as críticas, o de provocar a curiosidade. Depois da aparição, ou melhor, da reaparição do Espiritismo, muito se tem escrito contra ele. Não lhe pouparam sarcasmos nem injúrias. Apenas de uma coisa ele não teve a honra, graças aos costumes do tempo, a fogueira. Isto o impediu de progredir? Absolutamente, pois hoje conta seus aderentes por milhões em todas as partes do mundo e estes todos os dias aumentam. Para isso, e sem o querer, muito contribuiu a crítica, porque, como dissemos, seu efeito é o de provocar o exame. Querem ver o pró e o contra e ficam admirados por encontrarem uma doutrina racional, lógica, consoladora, que acalma as angústias da dúvida, resolvendo o que nenhuma filosofia pôde resolver, quando pensavam apenas encontrar uma crença ridícula. Quanto mais conhecido o nome do contraditor, mais repercussão tem a sua crítica e mais bem ela pode fazer, chamando a atenção dos indiferentes.
A esse respeito, a obra do Sr. Figuier está nas melhores condições. Além de escrita de maneira muito séria, não se arrasta na lama das injúrias grosseiras e do personalismo únicos argumentos dos críticos de baixo nível. Desde que pretende tratar o assunto do ponto de vista científico, e sua posição lhe permite, vê se há nisso a última palavra da ciência contra essa doutrina, e então o público saberá a quantas se anda. Se a douta obra do Sr. Figuier não tiver o poder de lhe dar o golpe de misericórdia, duvidamos que outros sejam mais felizes. Para combatê-la com eficácia, ele só tem um meio, que lhe indicamos com prazer. Não se destrói uma árvore cortando-lhe os galhos, mas a raiz. É necessário, pois, atacar o espiritismo pela raiz, e não nos ramos, que renascem à medida que são cortados. Ora, as raízes do espiritismo, desta alucinação do século XIX, para nos servirmos de sua expressão, são a alma e os seus atributos. Que, pois, ele prove que a alma não existe e não pode existir, porquanto sem almas não há mais espíritos. Quando tiver provado isso, o espiritismo não terá mais razão de ser e nós nos confessaremos vencidos. Se o seu ceticismo não chega até esse ponto, que prove, não por uma simples negação, mas por uma demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica ou qualquer outra. Primeiro, que o ser que pensa em vida é incapaz de pensar após a morte. Segundo, que se pensa não deve mais querer comunicar-se com aqueles a quem amou. Terceiro, que se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quarto, que se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Quinto, que por seu envoltório fluídico não pode agir sobre a matéria inerte. Sexto, que se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado. Sétimo, que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir-lhe a mão para fazê-lo escrever. Oitavo, que, podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e lhe transmitir o pensamento. Quando os adversários do Espiritismo nos tiverem demonstrado que isso é impossível por meio de razões tão patentes quanto aquelas pelas quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira em torno da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas são fundadas. Infelizmente, até este dia, toda a sua argumentação se reduz nestas palavras: não creio, logo é impossível. Sem dúvida dirão que a nós cabe provar a realidade das manifestações. Nós as provamos pelos fatos e pelo raciocínio. Se não admite nem uns nem o outro, se negam o que vem, a eles cabe provar que nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Em outro artigo, examinaremos a teoria do Sr. Figuier. Fazemos votos para que seja de melhor qualidade que a teoria do músculo estalante de Jobert de Lamballe. Correspondência ao Sr. Presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sr. Presidente, permite-me alguns esclarecimentos a propósito de Thilorier e suas descobertas. Ver a revista de agosto de 1860. Thilorier era meu amigo, quando me mostrou o plano de seu aparelho em ferro fundido para liquefazer o gás ácido carbônico. Eu lhe havia dito que, malgrado a espessura das paredes, ele explodiria como os canhões, após certo número de experiências. Por isso, aconselhei-o a envolvê-lo em ferro batido, como se faz hoje com os canhões de ferro fundido, mas ele se limitou a adicionar nervuras.
Jamais um aparelho desse gênero estourou em suas mãos, pois teria sido morto como o jovem Remy. Mas a comissão de academia se mantinha prudentemente atrás da parede quando ele preparava tranquilamente a sua experiência. Já estava surdo há vários anos, o que o forçara a admitir-se do cargo de inspetor dos Correios. A única explosão que o vitimou foi a da coronha de um fuzil de ar cheio de ácido carbônico que ele havia posto ao sol sobre a grama do jardim. Essa experiência que eu lhe havia sugerido, bem como ao Sr. Gali Casala, fez-lhe ver que a alta pressão poderia elevar-se o gás ácido carbônico e o perigo do seu emprego nas armas de guerra. Quanto a Gali, teve a ideia de substituir o hidrogênio pelo ácido carbônico, mas este jamais conseguiu ultrapassar 28 atmosferas. Era muito pouco. Sem isso, a pólvora teria sido utilmente suprimida, porque seu mecanismo era dos mais simples e um pequeno cilindro de cobre poderia conter facilmente 100 tiros, na medida da necessidade, em consequência do restabelecimento quase instantâneo da pressão pela decomposição da água por meio do ácido sulfúrico e da limalha de zinco. Se os nossos químicos encontrassem um gás que pudesse ser produzido sob uma pressão média entre a do ácido carbônico e a do hidrogênio, o problema estaria resolvido. Eis o que seria bom perguntar a Lavoisier, Berzelius e Dalton. Na véspera de sua morte, Tillotlier me dava explicações sobre um novo aparelho quase terminado, a fim de liquefazer o ar atmosférico por meio de pressões sucessivas, capazes de suportar de 500 a 1000 atmosferas. Terão vendido esta bela máquina ao ferro velho? Disse eu que Tillotlier era extremamente surdo, de sorte que, entrando em seu gabinete no Place Vendôme, semanas antes de sua morte, tive de gritar. Ele tapou os ouvidos com as 2 mãos, dizendo que eu lhe restituiria a surdez de que felizmente se havia livrado pelo magnetizador Lafontaine, hoje em Genebra. Saí maravilhado pela cura, que na mesma tarde anunciei aos meus 2 amigos, Gali Casala e o capitão Delvain, com os quais passeava na Place de la Bourse, quando percebemos Tillotlier com o ouvido colado à vitrine de uma loja, onde alguém tocava piano. Parecia em êxtase, por poder desfrutar da música moderna, que há muitos anos não ouvia. Ah, por Deus, disse aos meus 2 incrédulos, eis a prova, passai por detrás de nosso homem e pronunciai seu nome normalmente. Tillotlier voltou-se bruscamente, reconheceu os amigos, com eles conversou e passeou como de ordinário fazia. Delvain, que no momento está em meu escritório, lembra-se perfeitamente desse fato muito interessante para o magnetismo. Por mais que eu tenha tentado convencer nossos acadêmicos no curso dos últimos 30 dias, dizia Tillotlier, eles não querem acreditar que eu tenha sido curado sem as drogas de sua farmacopeia, que não curam, pois as empreguei todas sem sucesso, ao passo que os 2 dedos de Lafontaine me restabeleceram a audição completamente em algumas sessões. Lembro-me de que, encantado pelo magnetismo, Tillotlier tinha conseguido inverter os polos de uma barra imantada, que segurava pelo simples esforço da vontade. A morte desse sábio inventor privou-nos de uma porção de descobertas de que me havia falado e que ele levou para o túmulo. Era tão sagaz quanto esse bom Darcy. Eu também tinha visto cheio de saúde na véspera de sua morte e que me havia mostrado seus livros,
mal conservados e manchados, dizendo estar certo de que me daria mais prazer apresentando-os naquele estado do que bem encadernados e com lombada dourada numa biblioteca. E singular, dizia-me ele, quanto nossas ideias se assemelham, embora não tenhamos sido educados na mesma escola. Depois me contou do pesar que havia sentido por ter sido tão criticado a propósito de sua gelatina nutritiva e que teria feito melhor, dizia, se a tivesse vendido ao preço de 1 centavo a libra aos pobres de Pont-Neuf, do que apresentado aos acadêmicos que pagam 15 francos nas casas de comestíveis e ainda pretendem que ela não alimenta. Evocai, pois, esse bravo tecnologista. Arago nos ensina que as pretensas manchas do Sol não passam de fragmentos de planetas que vêm enriquecer-se no foco de eletricidade com os fluidos que lhes faltam para se constituírem um cometa que começará o seu curso dentro de um século. Estes fragmentos, grandes como a Europa, estão a mais de 500.000 léguas do Sol e chegados ao limite extremo de sua atração quando a Terra tiver descrito cerca de 1/4 do seu percurso sobre a eclíptica, isto é, cerca de 3 meses. Estamos em 6 de julho. Estes fragmentos inseparáveis de sua constelação terão desaparecido aos nossos olhos. A Academia ocupa-se de nossa memória sobre a catalepsia, que errastes ao lançá-la à cesta das excomunhões. Não importa, a isto voltareis. Aceitai, etc. Jobar. Observação. Agradecemos ao Sr. Jobar os interessantes detalhes que ele houve por bem nos enviar sobre Thilorier e que são tanto mais preciosos quanto autênticos. Gosta-se sempre de saber a verdade sobre os homens que se destacaram na vida. O Sr. Jobar engana-se ao pensar que pusemos na cesta do esquecimento a notícia que o Sr. B nos enviou sobre a catalepsia. Inicialmente, ela foi lida na sociedade como consta nas atas de 4 e 11 de maio, publicadas na revista de junho de 1860. O original, em vez de ser posto de lado, está cuidadosamente conservado aos arquivos da sociedade. Não publicamos esse volumoso documento porque, em primeiro lugar, se tivéssemos de publicar tudo quanto nos mandam, talvez nos fossem necessários 10 volumes por ano. E, em segundo lugar, porque cada coisa deve vir a seu tempo. Mas, pelo fato de uma coisa não ter sido publicada, nem por isso deve ser considerada perdida. Nada é perdido daquilo que nos comunicam, seja a nós, seja a sociedade, e nós o encontramos sempre para aproveitar no momento oportuno. Eis o de que se devem persuadir as pessoas que desejam enviar-nos documentos. Muitas vezes, nos falta o tempo material para lhes responder tão prontamente e tão extensamente quanto, sem dúvida, conviria fazê-lo. Como, porém, responder em detalhes a milhares de cartas por ano, quando se é obrigado a fazer tudo pessoalmente e não se tem um secretário para ajudar? Certamente o dia não bastaria para tudo quanto temos de fazer, se não lhe consagrássemos uma parte de nossas noites. Dito isto, como justificação pessoal, acrescentaremos a respeito da teoria da formação da Terra, contida na memória citada, bem como do estado cataléptico dos seres vivos em sua origem, que a sociedade foi aconselhada a esperar antes de prosseguir tais estudos, a fim de que se lhe sejam apresentados documentos mais autênticos. É preciso desconfiar, disseram os seus guias espirituais,
das ideias sistemáticas dos espíritos, tanto quanto dos homens, e não as aceitar levianamente e sem controle, se não nos quisermos expor mais tarde, haver desmentido o que tivemos aceito com muita precipitação. É por nós interessarmos pelos vossos trabalhos que queremos vos manter em guarda contra um escolho em que se chocam tantas imaginações ardentes, seduzidas por aparências enganadoras. Lembrai-vos de que somente numa coisa jamais sereis enganados. É naquilo que diz respeito ao melhoramento moral dos homens. Aí está a verdadeira missão dos espíritos bons. Mas não pensei que eles tenham o poder de vos descobrir qual é o segredo de Deus. Sobretudo, não acrediteis que eles estejam encarregados de vos facilitar o áspero caminho da ciência, uma vez que esta não é adquirida senão à custa de trabalho e pesquisas assíduas. Quando chegar o momento de revelar uma descoberta útil à humanidade, procuraremos o homem capaz de conduzi-la a bom termo. Inspirar-lhe-emos a ideia de se ocupar com ela e deixamos todo o mérito. Mas onde estaria o trabalho e o mérito se lhe bastasse pedir aos espíritos o meio de adquirir, sem esforço, ciências, honras e riquezas? Sede, pois, prudentes, e não enveredeis por um caminho onde só teríeis decepções e que em nada contribuiria para o vosso adiantamento. Os que nele se deixam arrastar reconhecerão um dia quando estavam enganados e lamentarão por não haverem empregado melhor o tempo. Tal é o resumo das instruções que tantas vezes os espíritos têm dado a nós e à sociedade. Por experiência, chegamos mesmo a lhes reconhecer a sabedoria. Eis porque as comunicações relativas às pesquisas científicas só têm para nós uma importância secundária. Não as repelimos, acolhemos tudo quanto nos é transmitido, porque em tudo há alguma coisa a aprender, mas não o aceitamos senão sob a condição de verificá-lo previamente, guardando-nos de lhe emprestar uma fé cega e irrefletida. Observamos e esperamos. O Sr. Jobar, que é um homem positivo e de grande bom senso, compreenderá melhor que ninguém que esta é a melhor maneira para nos preservarmos do perigo das utopias. Certamente não seremos nós os acusados de querer ficar na retaguarda, mas queremos evitar pisar em falso e tudo quanto pudesse comprometer o crédito do espiritismo, dando prematuramente como verdades incontáveis o que é ainda hipotético. Pensamos que estas observações serão igualmente apreciadas por outras pessoas que, por certo, compreenderão o inconveniente de antecipar o momento para certas publicações. A experiência lhes mostrará a necessidade de nem sempre levar em consideração a impaciência de certos espíritos. Os espíritos verdadeiramente superiores, e não nos referimos aos que se dão por tais, são muito prudentes, virtude que constitui um dos caracteres pelos quais podemos reconhecê-los. Dissertações espíritas, recebidas ou lidas na sociedade por diversos médiuns. Devaneio. Vou contar-te uma história do outro mundo onde me encontro. Imagina um céu azul, um mar calmo e verde, rochedos bizarramente talhados, nenhuma vegetação, a não ser os pálidos líquens agarrados às fendas das pedras. Eis a paisagem. Como simples romancista, não posso comprazer-me em te dar mais detalhes. Para povoar este mar, estes rochedos, só se achava um poeta, sentado, sonhando, refletindo em sua alma,
como num espelho, a suave beleza da natureza, que não falava menos ao coração do que aos olhos. Este poeta, este sonhador, era eu. Onde? Onde se passa a minha história? Que importa? Assim eu escutava, olhava, comovido e trespassado pelo encanto impenetrável da grande solidão. De repente, vi surgir uma mulher de pé, no penacho do rochedo. Era alta, morena e pálida. Os longos cabelos negros flutuavam sobre o vestido branco. Olhava direto em frente, com estranha firmeza. Eu me havia levantado, extasiado de admiração, porque aquela mulher, florescendo de repente no rochedo, parecia o próprio devaneio, o divino devaneio que tantas vezes eu havia evocado com singular enlevo. Aproximei-me. Sem se mover, estendeu o braço nu e soberbo para o mar, e como que inspirada, cantou com voz suave e lamentosa. Eu a ouvia, assaltado por uma tristeza mortal, e repetia mentalmente as estrofes que deslizavam de seus lábios, como de uma fonte viva. Ela então se voltou para mim e fui como que envolvido pela sombra de suas alvas vestes. Amigo, disse ela, escuta-me. Menos profundo é o mar das ondas inconstantes, menos implacáveis são os rochedos do que o amor. O cruel amor que dilacera um coração de poeta. Não escutes a sua voz, que se apodera de todas as seduções da onda, do ar, do sol, para estreitar, penetrar e queimar sua alma, que treme e deseja sofrer o mal do amor. Assim falava. Eu a ouvia e sentia o coração fundir-se numa divina ebriedade. Desejaria aniquilar-me no hálito puro que emanava de sua boca. Não, continuou ela, amigo, não lutes contra o gênio que te domina. Deixa-te levar em suas ardentes asas pelas esferas radiosas. Esquece a paixão que te fará rastejar, a ti, águia destinada aos píncaros elevados. Escuta as vozes que te chamam aos celestes concertos. Alça o teu vôo, ave sublime. O gênio é solitário. Marcado pelo selo divino, não podes tornar-te escravo de uma mulher. Ela falava, a sombra avançava e o mar de verde que era, tornara-se negro. O céu se vestia de trevas e os rochedos se perfilavam, sinistros. Mais radiosa ainda, parecia coroar-se de estrelas que acendiam suas luzes cintilantes, enquanto sua túnica alva, como a espuma que açoitava a praia, desdobrava-se em pregas imensas. Não me deixes, disse-lhe eu finalmente. Leva-me em teus braços, deixa que teus negros cabelos sirvam de laço para me reter em cativo. Deixa-me viver em tua luz ou morrer à tua sombra. Vem então, retomou ela com voz clara, embora parecesse distante. Vem, já que preferes o devaneio que entorpece o gênio ao gênio que esclarece os homens. Vem, não te deixarei mais, e feridos pelo golpe mortal, seguiremos enlaçados como o grupo de Dante. Não temas que te abandone, ó meu poeta. O devaneio te consagra para a desgraça e para o desdém dos homens, que só bendirão teus cantos quando não mais se sentirem irritados ante o esplendor de teu gênio. Então, senti que poderoso abraço me levantava do solo. Nada mais vi, a não ser as níveas vestes a me envolverem como uma auréola. E fui arrebatado pelo poder do devaneio que me separava para sempre dos homens. Alfred de Musset. Sobre os trabalhos da sociedade.
Falarei da necessidade de ser observada maior regularidade nas vossas sessões, isto é, de evitar-se toda confusão, toda divergência de ideias. A divergência favorece a substituição dos espíritos bons pelos maus, e quase sempre são estes que primeiro se apoderam das perguntas feitas. Por outro lado, numa reunião composta de elementos diversos e desconhecidos uns dos outros, como evitar as ideias contraditórias, as distrações, ou pior ainda, uma vaga e zombeteira indiferença? Eu gostaria de encontrar um meio eficaz e certo para isso. Talvez esteja na concentração dos fluidos espalhados em redor dos médiuns. Somente eles, sobretudo os que são amados, retêm os espíritos bons na sessão. Sua influência é suficiente para dissipar a turba dos espíritos brincalhões. O trabalho de exame das comunicações é excelente. Não seria demais que se aprofundassem as perguntas e principalmente as respostas. O erro é fácil, mesmo para os espíritos animados das melhores intenções. A lentidão da escrita, durante a qual o espírito se desvia do assunto, que esgota tão logo o concebe, a imortalidade e a indiferença por certas formas convencionais, todas essas razões e muitas outras vos devem levar apenas a uma confiança limitada e sempre subordinada ao exame, mesmo quando se trata das mais autênticas comunicações. Dito isto, que Deus tome sob a sua santa guarda todos os verdadeiros espíritas. Georges, Espírito Familiar. Aviso: a segunda edição de O Livro dos Espíritos, publicada em março de 1860, esgotou-se em 4 meses. A terceira edição acaba de ser lançada. Allan Kardec.